Jesus Cristo é a certeza, é a nossa certeza e segurança. Ele é a chama viva da nossa esperança. Tal como cantamos no hino do jubileu. Essa verdade de fé viemos reafirmar, peregrinando das nossas casas e adentrando essa igreja catedral. Muito agradecidos estamos pela acolhida desta comunidade. Reitero o agradecimento ao Padre Tadeu, ao Padre Juliano e às lideranças. Na oração correta, nós rezamos implorando o olhar bondoso de Deus sobre nós, para permanecermos unidos a Cristo. Não adianta nada só pedir o olhar bondoso de Deus. É em vista de uma missão: permanecermos unidos a Cristo, a rocha da nossa salvação, a fim de alcançarmos a feliz esperança da eternidade. A esperança que é uma virtude que não remete somente a esta realidade, mas a vida eterna. Somos povo de Deus e por isso o efêmero, o passageiro, o transitório não nos encanta. Hoje voltemos para a sinagoga de Nazaré. Sejamos peregrinos do Evangelho. Quando caminhamos com o coração, nossos pés se adiantam para alcançar aquele que é a fonte da nossa vida. Conforme ouvimos o Evangelho, Jesus, por ser judeu, praticante dos costumes, entra na sinagoga de Nazaré em dia de sábado. O rito daquela oração previa duas leituras, uma da Torá, o Pentateuco, e outra dos profetas. Jesus proclamou, provavelmente, a segunda leitura, porque alguém deve ter convidá-lo, era assim o costume, algum rabino devia ter convidado Jesus. Escolheu o livro do profeta Isaías, leu uma promessa da restauração de Israel. O ano jubilar nos leva a pensar na restauração da nossa resistência enquanto comunidade cristã, na nossa resistência enquanto homens e mulheres de fé. Restaurar. Somos muito afeitos, gostamos muito de ter restaurações estéticas, mas precisamos também de restaurações existenciais. Identificamos nesse ponto uma das certezas e seguranças do povo do Antigo Testamento e que se tornaram também certeza e segurança para a igreja. Deus não deixa de falar, Deus não deixa de servir-se de profetas e profetisas para anunciar o seu sonho de amor para a humanidade. Jesus lê um trecho de Isaías, o qual trata da unção conferida a um profeta, que na verdade é um Messias. Ele mesmo é esse Messias, ungido para anunciar a era da liberdade e do favor divino. Paira na sinagoga um clima de expectativa. O hoje, pronunciado por Jesus, demarca o dia inaugural, o ano de acolhimento da parte do Senhor, o ano da graça. Na pessoa de Jesus, aquele dia continuou até a sua glorificação e estendeu-se a nós. Nós estamos vivendo este ano da graça, pela participação do seu mistério e esperando o dia eterno da salvação. Seu anúncio ecoa em todo tempo e lugar, inclusive independentemente de a igreja proclamar jubileus ou qualquer outra celebração da fé. É Jesus quem anuncia o ano da graça.
Tal como a convocação do Levítico, do capítulo 25, o jubileu será para vós coisa santa, e comereis os produtos da terra. Esta é a dimensão eucarística do jubileu. O Ano Santo de 2025 é celebrado numa época em que 52 países estão envolvidos em situação de conflitos. 92 países, de um modo ou de outro, envolvidos em guerras. Muitas pessoas sofrendo com os confrontos, migrações forçadas, falta de assistência das mais diferentes naturezas. Nos recantos mais pobres, quanta miséria. Mas não devia ser assim. No ano da graça, que o Senhor Deus mesmo convoca, o perdão deveria prevalecer, a libertação, o descanso. Quanta gente cansada neste mundo, inclusive cansada de viver. Que pena. Quantos jovens se entregando ao vício como uma esperança que sabemos inútil, e quando perceberem que o vício também não alimenta, se entregam ao suicídio. Que triste. Mas todos continuamos a esperar no acontecimento anunciado por Jesus. A boa nova aos pobres, libertação aos cativos, recuperação da vista dos cegos, libertação dos oprimidos. Cada geração que celebra um jubileu deve ter sofrido a tentação de acreditar que o seu tempo, que a sua época fosse a mais desafiadora. Aqueles que não estão mais entre nós e que celebraram o jubileu de 2000, de 1975, tiveram talvez essa tentação. A minha época foi mais difícil. Antes era melhor. Não nos iludamos. Conosco também não é diferente. Nós não precisamos mais de guerras e de disputas. Precisamos da misericórdia de Deus. É disso que nós precisamos. Às vezes somos surpreendidos nas nossas conversas por uma espécie de competição. Pode parecer engraçado o que eu vou dizer, mas nós nos esforçamos para ver quem conta a tragédia maior, quem sofre a doença mais dolorida. Para perceber? Comece a contar dos noticiários do jornal, e um fala uma coisa horrível, e o outro vem com uma outra mais horrível ainda, e o outro. Muitas vezes entramos na espiral das narrativas que não anunciam boa nova nenhuma, e nem se esforça para denunciar o que não presta. Só nos contentamos em enviar manchetes e histórias dramáticas acessadas nas páginas digitais, nos poucos jornais impressos que ainda temos. Essa é a hora da esperança, minha gente. Não ficar preso nas narrativas sensacionalistas. É preciso lançar um olhar de esperança, usar da lupa da esperança, do microscópio da esperança, do telescópio, se for necessário, da esperança. O ponto de vista da fé se abre ao transcendente, à dimensão divina e sobrenatural que o Senhor Deus plantou em nossos corações. Isso não para entrar numa espécie de abstração, mas para o fortalecimento da nossa interioridade. Por que não nos dedicamos a recordar mais a palavra de Deus? Por que não nos dedicamos a repetir mais os ensinamentos de Jesus no Evangelho? Tenho ficado espantado
Às vezes, em pequenos grupos, nós iniciamos uma parte de um versículo do Evangelho, esperando que todos completem e venham silêncio. Se fosse a música da parada, cantava rapidinho. Não precisou de 2 semanas para o tal do PC, todo mundo aprendeu. Mas o Evangelho, isso é sério. Isso é sintoma de coisas. Todos nós sabemos o quanto é bom a eliminação de uma dúvida, a solução de um problema. Paulo, na segunda leitura, trata dessa realidade, na primeira leitura, melhor dizendo, tratou dessa realidade quando escreve a carta aos Romanos. Os cristãos da comunidade recém-nascida estavam envolvidos com uma dúvida tremenda, com medo de que aqueles que já estavam seguindo fosse uma piada, fosse uma mentira. É então que o apóstolo afirma: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, Ele nos recordará todas as coisas. É na esfera pessoal, é na esfera individual que se pode falar de amor. Não conseguiremos falar do amor fraterno, do amor da comunidade, se não crermos pessoalmente nesse amor. Nessa dimensão ele se experimenta o fenômeno concreto do amor. O amor não é sentimento, o amor não é emoção. O amor é virtude derramada pelo próprio Deus em nossos corações por meio do Espírito Santo. O interessante é que Deus não espera o coração estar totalmente moldado e preparado para receber o amor. Deus não espera coração perfeito. Deus espera coração aberto. Mas o próprio amor é que molda, que transforma, que preenche o coração onde ele passa a habitar. Eu quero ficar melhor para depois fazer tal coisa na fé. Não. Viva a fé, viva o amor e vencerá sempre. Lembremos de que quando uma pessoa tem certeza e segurança de algo que defende, essa pessoa é paciente, ela é perseverante para manter-se serena. Podem até dizer o contrário, mas quando se tem certeza e segurança, é mais fácil ficar firme. Temos certeza e segurança da nossa fé? Quem aqui tem certeza e segurança do valor da sua fé? Ixi, tem gente em dúvida ainda. Quem aqui tem certeza e segurança da sua fé? Vale a pena ter fé? Vale a pena a esperança? Assim podemos continuar a nossa peregrinação. É tempo de perdão. É tempo de diálogo. Não percamos a oportunidade. 25 anos depois do grande jubileu do ano 2000, do grande pedido de perdão que o Papa São João Paulo II fez à humanidade, enquanto igreja, 25 anos depois, é tempo de reforçar as nossas vozes. Sou o templo onde habita o Espírito Santo. Sou peregrino onde quer que eu vá. Em mim mora a esperança. Em torno do altar da Eucaristia, supliquemos que reine sobre nós aquele que é a nossa esperança. Aquele que é a certeza da nossa vida, a certeza da nossa existência. Ó Virgem serena, Senhora da ponte, auxiliadora nossa, recorremos à vossa materna intercessão, suplicando que não desanimemos, que sejamos firmes, tal como foste na caminhada até a casa de Isabel, na caminhada para o Egito, na caminhada rumo ao Calvário,
na caminhada de uma igreja que nascia no Pentecostes até os nossos dias. Amém.